Meus amigos, no nosso bate-papo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o varejo brasileiro que está passando por um momento de apuros. Meus amigos, pois é, mais 3 empresas, grandes varejistas, estão metendo o pé do Brasil, estão fechando as portas, estão fechando o galpão, estão fechando centros de distribuição, estão fechando lojas, estão pedindo recuperação judicial. Isso aqui é um indício, cara, de que a gente está passando por um período extremamente complicado na nossa economia. E não só as grandes varejistas que estão passando por problemas. Se você for dar uma rodadinha aí no seu bairro, por exemplo, dá uma analisada, você vai ver a quantidade de loja que está fechando as portas. E isso é algo para a gente prestar muito atenção, porque se por um lado, ali na realidade, as coisas estão complicadas, por outro lado, a grande mídia está vendendo uma ideia de que as coisas estão maravilhosamente bem no nosso país. O varejo está indo bem. E quando a gente analisa as entrelinhas, que é o que eu vou fazer aqui nesse nosso bate-papo, a gente vai ver que não está indo bem não, cara. Fato é que os números mostram que desde a metade do ano de 2023, a nossa economia está completamente parada. Só para você ter uma ideia, o nosso PIB cresceu no primeiro e no segundo trimestre de 2023. Esse atual governo teve pouco a ver com isso. Agora, a partir do terceiro e quarto trimestre de 2023, o nosso PIB ficou zerado, estagnado. A mesma coisa é com o varejo. E eu vou te trazer todas essas informações aqui nesse nosso bate-papo. Então fica comigo até o final desse nosso bate-papo para você ter acesso a todas essas informações e também entender como que isso já está impactando na nossa mesa e vai impactar aqui na nossa economia no futuro também. Mas antes de entrar a fundo aqui no nosso bate-papo, vou fazer como eu faço sempre, vou pedir para você o seu like logo aqui no início. Você que já conhece o nosso trabalho, sabe que a gente vai entregar um conteúdo show de bola, deixe seu like logo aqui no início. Agora, se você caiu de paraquedas aqui no canal, então aguarda, acompanhe o conteúdo até o final. Se você perceber que esse conteúdo agregou algum valor para você, aí sim faz sentido você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal também. Olha essa matéria que saiu agora na CNN no dia 19/3. Marisa, Dia, Subway. Varejistas enfrentam crise e agora eles vão dizer o porquê que as varejistas estão enfrentando essa crise. Por não entenderem perfil de consumo do brasileiro, dizem especialistas. Cara, isso aqui é quase que um deboche, uma piada de mau gosto, uma informação como essa, mas vamos entender o que eles estão querendo dizer com isso aqui. De faturamento em queda a fechamento de lojas, empresas têm demonstrado dificuldades em se firmar no mercado nacional. A gente está falando de 3 gigantes, 3 grandes varejistas. Vamos lá. O que a crise por trás dessas 3 empresas têm em comum? Bom, para os especialistas ouvidos aqui pela grande mídia, pela CNN, a resposta está na dificuldade em atender a demanda do consumidor brasileiro e de criar raízes no mercado nacional. Cara, vamos lá. A gente está falando da Subway. A Subway é uma empresa global e a dona da Subway é a mesma dona da Starbucks. Os caras conhecem desse mercado, estão espalhados pelo mundo inteiro. E eles estão dizendo aqui que a culpa do Subway está passando por problema porque ele não conhece o seu cliente. Uma empresa do tamanho da South Rock, que é a dona da Subway, eles não conhecem o seu cliente. Lojas Marisa, a segunda aqui que eles estão falando que não conhece o cliente. Cara, Loja Marisa é uma empresa extremamente tradicional aqui no nosso país. Quem é que não lembra da Marisa, cara? Quem é que não lembra do comercial da Marisa? Eu, por exemplo, quando era criança, eu já vi o comercial da Marisa. De mulher para mulher, Marisa. Ou seja, os caras já estão há muito tempo aqui no nosso mercado e eles não entendem o perfil do consumidor brasileiro. É isso que eles estão querendo dizer. E a varejista Dia, que é uma empresa espanhola, extremamente conceituada na Europa, na Espanha, é uma empresa gigantesca. Esses caras também não conhecem o perfil de consumidor, eles não conhecem o seu cliente. Essa é a justificativa. Não seria mais fácil falar que as coisas estão complicadas, que o varejo está estagnado há muito tempo? E isso está gerando grandes problemas para as varejistas. Mas não, a culpa não é do varejo brasileiro. A culpa é da empresa que não está entendendo como que é o perfil de consumidor brasileiro. Isso é uma piada. E aí o que está acontecendo? A South Rock deu início a um processo de recuperação judicial das empresas que operam a franquia de fast food Subway no Brasil. Ou seja, o Subway, você conhece o Subway? Eu particularmente gosto bastante dos sanduíches da Subway. Os caras estão entrando em recuperação judicial. Por quê? Porque eles não estão conseguindo vender o suficiente para manter as operações abertas, funcionando. No dia seguinte, no dia 14 de março, agora de 2024, foi a vez da rede de supermercado Dia anunciar o fechamento de 343 lojas e 3 centros de distribuição no Brasil. Cara, é muita loja, é muita gente que vai ser mandada embora, cara. É muita gente. A empresa decidiu concentrar as atividades na região de São Paulo, onde continuará operando
244 lojas. E só fecha a loja quem está passando por problema, quem não está vendendo. Já nessa segunda, no dia 18 de março de 2024, a Marisa reportou queda de 41% na receita líquida. Queda de quanto, hein? De 409 milhões de reais. E por que isso está acontecendo? Porque o nosso varejo está estagnado há muito tempo. E não sou eu que estou dizendo apenas. São vários outros especialistas, vários outros economistas, inclusive nessa mesma matéria que a gente está acompanhando aqui. É muito importante que sempre que você se deparar com uma matéria como essa, que você veja a matéria por completo e principalmente você sempre role lá para baixo. Geralmente as informações mais importantes estão no final da matéria, porque muita gente não tem saco para ler, vai ler lá o título, o início da matéria, vai achar que está tudo a mil maravilhas. O problema são das empresas, são das varejistas que não conhecem o consumidor. Mas aqui embaixo a gente consegue ver o que realmente está acontecendo. Ó. Olha o que diz um especialista. Essas organizações, essas três que a gente acabou de falar aqui, a Dia, Subway e Lojas Marisa, que já enfrentavam enormes dificuldades, naturalmente ampliaram seus problemas com um mercado de bens de consumo recessivo ou estagnado. Aqui a gente já começa a ver que o negócio não está legal, né? Está estagnado, está em recessão. É exatamente o que está acontecendo no varejo aqui no nosso país. Cláudio Felicione De Angelo, presidente do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo, que é o IBEVAR, diz que as vendas no varejo restrito devem recuar 1,7% entre fevereiro e abril deste ano de 2024. E já no varejo ampliado, que é o varejo que inclui veículos e materiais de construção, a queda projetada chega aqui a 3,4% de queda no varejo brasileiro de janeiro a março de 2024. E para o período de fevereiro a abril de 2024, 9 segmentos têm previsão de redução, como tecido e vestuário, 14,3% negativo, material para escritório, 6,9% negativo, artigos de uso pessoal, 6,1% negativo, livro e papelaria, 6% negativo, veículos, 4,9% negativo, móveis e eletrodoméstico, 4,2% negativo, artigos farmacêuticos, 1,7% negativo, supermercados, 1,2% negativo e material de construção, 0,09% negativo. Ou seja, para nenhum dos ramos aponta-se crescimento, conclui a matéria. A gente ainda tem algumas informações para trazer aqui para a mesa, mas antes da gente prosseguir, eu gostaria de saber de você. Como que você tem encarado aí a economia? Como que você tem encarado os preços? O que você está achando dos preços dos produtos nos supermercados? É importante que você dê corpo aqui para o nosso bate-papo, deixando a sua opinião aqui ó, no campo dos comentários logo aqui embaixo. Bora trocar uma ideia sobre isso. Mas o fato é que a grande mídia está falando que as coisas estão indo muito bem. A gente acabou de apresentar aqui os números que mostram que as coisas não estão indo bem. Mas a grande mídia está falando que as coisas estão indo extremamente bem. O varejo vem crescendo, como você pode ver também nessa matéria aqui. Ó. Essa matéria que saiu agora, no dia 14 de março de 2024, no Valor Invest, vendas no varejo crescem 2,5% em janeiro de 2024, muito acima das expectativas. Isso aqui é uma capa, como eu falei, calma, cara, você não pode simplesmente pegar só a capa e ler, você tem que entender o que está acontecendo. Esse aqui é o meu papel, de desmistificar essas informações aqui para você, mas sempre que você vir qualquer matéria como essa aqui, sensacionalista, tanto para o bem quanto para o mal, você tem que ir lá para baixo. Você tem que entender aqui as entrelinhas. Então vamos entender o que realmente está acontecendo aqui. Ó. Logo aqui embaixo, nessa linha, a gente já começa a entender o que está acontecendo, que não é bem o 2,5, sabe? Não é bem assim. Segundo a mediana de 24 consultorias e instituições financeiras compiladas pelo Valor Data, o volume de vendas no varejo restrito ficaria estável em janeiro, com um leve avanço de 0,1%. Ou seja, cadê os 2,5%? Na realidade não é 2,5%, é 0,1%, meu amigo. Como assim 0,1%, Josué? Não é 2,5%? Como assim? Aqui na própria matéria eles já explicaram isso aqui, tá vendo? Olha só. O resultado veio muito acima das expectativas. E segundo a mediana de 24 consultorias, ou seja, tem 24 consultorias que compilaram aqui as informações do varejo e eles tiraram aqui a mediana. E o que é a mediana? Você tem que tirar as discrepâncias de sazonalidade. A gente sabe muito bem que em janeiro alguns produtos vendem muito mais do que outros produtos, como por exemplo um produto
produto para material escolar. Geralmente tem um pico aqui, mas ao longo do ano não vende absolutamente nada. Acompanhando esse gráfico, tem que tirar a mediana, ou seja, é exatamente o centro da média. E o centro da média fica onde? Fica num crescimento de 0,1%. Não tem nada de crescimento aqui. Continua na mesma pegada do que a gente tem visto aqui nos meses passados. Não crescendo nada, ficando no negativo ou ficando na casa aqui do zero. Como você pode ver nessa outra matéria aqui também, ó, que saiu na própria agência gov.ebc.br. Olha só isso aqui. É a mesma matéria. Vendas no varejo crescem 2,5% em janeiro de 2024. Ponto. É a mesma matéria. Só que aqui eles trazem algumas outras informações de como que estava de outubro para cá. E aqui eles mostram o que estava acontecendo. Olha só isso aqui, ó. Essa alta é a primeira alta estatisticamente significativa desde setembro do ano passado, quando o crescimento foi de 0,8%. Depois disso, o comércio passou por 2 meses de estabilidade. Olha só a estabilidade dos caras. Negativo de 0,3% em outubro e positivo de 0,2% em novembro. E uma queda de 1,4% em dezembro. Ou seja, essa alta de janeiro em comparação com dezembro de 2023 foi uma alta significativa para eles, só que a gente está comparando com dezembro, que foi uma porcaria, e com nenhum esforço daria para bater esse negativo de 1,4% que foi em dezembro. Mas não, a gente cresceu, na realidade, 0,1% em comparação com a queda que a gente teve em dezembro do ano passado. Ou seja, não tem nada para a gente comemorar aqui. Crescimento de 0,1% não é um número que traz nenhum tipo de ânimo pra gente. É por isso que você tá vendo um monte de matéria de varejista fechando as portas, de comércio fechando as portas. De repente, na sua cidade, você tem visto aí vários comércios fechando a porta. Porque o que você tá vendo é a realidade, não é o que a mídia tá trazendo de números. O que tá acontecendo no seu dia a dia, aí sim você pode encarar como a realidade. E a realidade nossa é de quê? De empresas fechando as portas, de grandes varejistas mandando um monte de gente embora, do aumento da inflação, aumento dos preços dos produtos aqui no nosso país. É isso que a gente tá vendo no nosso dia a dia. Bom, já trouxe algumas informações aqui nesse nosso bate-papo. Você sabe muito bem que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start aqui para a gente dar prosseguimento ao nosso bate-papo aqui embaixo no campo dos comentários. Deixa o seu comentário aqui embaixo. É importante que você dê corpo aqui para o nosso bate-papo para entender como que está a situação do nosso país de acordo com o seu ponto de vista, que é muito, muito importante. É importante que você compartilhe esse conteúdo também com mais pessoas para que outras pessoas tenham acesso a essas informações também, tá? Isso é importante. Deixa o seu like aqui se você gostou desse nosso conteúdo e se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora no próximo bate-papo.